Sabe, a história da psicologia tá cheia de nomes gigantescos, né? Mas hoje a gente vai dar uma olhada nas entrelinhas. Vamos procurar por uma mente brilhante que ajudou a moldar tudo isso, mas que, olha, raramente é a primeira a ser lembrada. Quando se pensa em psicologia analítica, o nome surge imediatamente. Carl Jung, certo? As ideias dele sobre arquétipos, sobre o inconsciente coletivo, mudaram o jogo de como a gente entende a mente. Só que a história de hoje não é sobre ele. É sobre a parceira intelectual dele. Mas quem era essa parceira? Que voz é essa que ficou tanto tempo na sombra de um nome tão gigante? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Olha só essa frase. Minha alma precisa de uma alma e não de aparências externas. Quem disse isso foi a própria Emma. E essa frase, gente, é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Foi tipo uma declaração de missão, sabe? Que colocou ela num caminho totalmente diferente do que todo mundo esperava. E essa jornada levou ela para uma encruzilhada, uma escolha fundamental entre a vida que deram para ela e a vida que ela mesma queria construir. De um lado, a herdeira, do outro, a analista. Pensa só, de um lado, a vida que já estava pronta para ela. Conforto, segurança, ela era uma das herdeiras mais ricas da Suíça. Mas do outro lado, a vida que ela escolheu. Um caminho bem mais incerto, né? Uma verdadeira floresta da psique, onde a bússola não era o dinheiro, mas sim uma parceria intelectual e uma sede enorme por conhecimento. E essa decisão, claro, definiu todo o resto. Ela chegou a dizer para o Carl Jung: eu preferiria mendigar e passar fome com você a sentar-me sozinha na plenitude. Uau! Isso não é só romantismo, né? É um manifesto. Ela estava escolhendo de peito aberto a parceria intelectual, a jornada da alma, e colocando isso acima de qualquer segurança, de qualquer dinheiro. E essa determinação toda não ficou só no discurso, não. Ela agiu. Enquanto criava os filhos, numa época em que se esperava que a mulher se dedicasse só ao lar, né? A Emma foi lá e contratou tutores particulares de greco e latim. Ela não estava só estudando por hobby. Ela estava, na verdade, forjando as ferramentas que ia usar para o trabalho de sua vida. Então, com essa base intelectual super sólida, a Emma começou a desenvolver as próprias teorias dela, a encontrar sua voz. E a primeira grande contribuição veio de um mergulho profundo num tema bem complexo: a culpa e o mito. Para a maioria das pessoas, culpa é quando a gente quebra uma regra, faz algo errado. Mas a Emma, ela via isso de um jeito bem diferente. Para ela, a culpa era, na verdade, um conflito interno, uma briga que acontece dentro da nossa própria cabeça. Ela descreveu assim, ó: é quando uma metade de nós se sente culpada pelo que a outra metade tem ou quer fazer. Ou seja, a culpa não é um erro moral, mas sim um sinal. Um sinal de que a gente não está inteiro, sabe? É como um chamado para a gente se integrar. E essa busca por ser inteiro, por essa totalidade, tem nome: individuação. Pensa nisso como a grande jornada da vida, o processo de se tornar a pessoa que se é de verdade, integrando tudo, não só a parte boa, a luz, mas também as sombras, aquelas partes que entram em conflito dentro da gente. E para entender essa jornada, que é universal, a Emma não foi olhar só nos livros de psicologia modernos. Ela foi lá atrás, nas histórias mais antigas da humanidade. Ela olhava para os mitos, tipo a lenda do Graal, e não via contos de fadas. Ela via mapas, mapas detalhados da alma humana que expressam os nossos próprios problemas e as nossas buscas. Só que o trabalho da Emma não ficou só na teoria, no acadêmico. De jeito nenhum. Ela aplicou tudo isso nela mesma, mergulhou fundo e com muita coragem no próprio inconsciente. E o que ela encontrou lá foi simplesmente extraordinário. A resposta para essa busca não veio em forma de teoria, veio em forma de imagens. Imagens super vívidas, poderosas, cheias de símbolo, que brotavam dos sonhos e das fantasias dela. O que a gente vê aqui são só alguns flashes desse mundo interior. Uma árvore de coral brilhando no fundo de um lago, uma cidade onde os corações viram pedra, a própria alma virando um cometa. Isso aqui não é aleatório, gente. São símbolos poderosos da jornada dela de individuação que capturam tanto a beleza quanto a dor da autodescoberta. Mas para Emma, não adiantava nada só entender essas imagens. O conhecimento interno só tem valor se for vivido. Como ela mesma falou, o que é necessário, na verdade, é fazer e viver. A percepção precisa virar ação. Então, qual é o legado que fica de uma vida que conseguiu unir tão profundamente o estudo e a vivência? O que ela nos deixou?
Bom, o legado dela pode ser visto em 4 partes. Primeiro, ela foi uma construtora de instituições, cofundando o influente Clube de Psicologia de Zurique. Segundo, foi uma teórica original, com ideias próprias sobre culpa e mito. Terceiro, se tornou uma das maiores estudiosas do Graal. E quarto, e talvez o mais importante, ela viveu o processo, usando a própria vida como prova real da jornada de autodescoberta. Quando a gente junta todas essas peças, a Emma Jung deixa de ser só uma sombra na história do Carl Jung. Ela emerge como uma figura completa, uma força intelectual por direito próprio. Uma pioneira que, finalmente, a gente consegue ver sobre a própria luz dela. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. A história da Emma Jung é única, claro, mas o fato de ela ter sido esquecida, isso não é. Redescobrir a história dela nos obriga a pensar quantas outras vozes cruciais em tantos outros campos ainda permanecem nas sombras, esperando que suas histórias sejam contadas.